A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, eu quero fazer uma pergunta para vocês todos. É muito forte este vídeo. Muitos não gostam, irmãos, de tocar neste assunto, né? Mas é necessário, se faz necessário que nós aqui fazemos uma matéria referente, irmãos, a um relato em que nos foi enviado aqui para o canal. E a pergunta que eu tenho para perguntar para vocês vão logicamente nos comentários aí responder, contar o seu relato também, e com certeza vai ter muitos irmãos e irmãs que vai falar que na sua vida também ou aconteceu ou está acontecendo, né, irmãos? Irmãos, a pergunta é, veja bem, você acredita, irmão, acredita, irmã, em fantasmas? Vocês acreditam em que nós somos perturbados 24 horas por dia, em que se os nossos olhos espirituais pudessem ver, a gente ia ficar chocado com o que nos rodeia? Vocês acreditam? Pois bem, uma irmã mandou um relato aqui para o canal, e essa irmã conta em que ela é atormentada em casa, em que ela vê algo, ela vê vulto, ela vê portas batendo, em que às vezes, na maioria das vezes, a irmã, ela, quando tá os filhos em casa, o marido em casa, ela tá normal. Mas quando ele sai, que ela fica sozinha, que geralmente é quando as crianças vão para a escola, o marido vai trabalhar e ela vai cuidar da casa, ela tem, irmãos, veja bem, ela tem uma desconfiança, não, um pressentimento em que alguém ali está ao seu lado. Na maioria das vezes, ela também explicou em que até de dobrar os joelhos naquele momento, ela tem medo, irmãos. E, irmãos, e nós temos vários relatos aí que isto acontece, né? Recentemente eu fui fazer uma visita na casa do irmão, já contei num dos vídeos passado aí alguns meses, em que eu estava conversando com o irmão na sala dele, e as mulheres estavam no quarto ali vendo umas roupas, e o qual eu percebi que na casa do irmão, né, eu até sem querer perguntei, irmão, né, não foi nem por maldade, eu falei, irmãos, e aí, estão congregando bastante, servindo a Deus? O irmão deu um sorrisinho e falou assim, né, de vez em quando a gente vai. Aí a esposa dele, não, vai fazer tempo que a gente não vai para a igreja. E, irmãos, e a gente eu percebi em que aquele ambiente estava um pouco, né, alguma coisa diferente ali, pelo motivo de eu estar conversando com o irmão na sala, e a fruteira assim da cozinha, esses mamão papaya bem maduro mesmo, irmão, pulou da fruteira e caiu no chão, como que alguém passou ali e deu um tapa. Pois, mediante a gente estava conversando, irmãos, na parte espiritual naquela hora, não foi nem parte material, o qual o irmão se arrepiou todo, deu para ver o pelo do braço do irmão, bem, sabe, o irmão se arrepiou na hora e falou, você viu o que aconteceu? Eu falei, vi sim, irmão, vi sim, e já clamei a Deus ali em pensamento, e percebi que ali tinha algo diferente. Irmãos, para quem também nunca percebeu, você vendo um vulto passando, você percebendo, vamos dizer, algo se mover. Eu creio que tem muitos que já viram isso, irmãos. Eu digo isto não por relatos, mas porque aconteceu comigo. Eu olhei 2 vezes para ver se não tinha alguém fazendo uma brincadeira com uma almofada em cima do sofá. Eu, numa distância de 3 metros, a cozinha na antiga casa que eu morava ficava de frente com o sofá,
e atrás do sofá tinha uma porta que fechava para a sala. Ela não abria do sentido contrário, ela fechava e abria no sentido certo. E que quem estava atrás da porta não tinha nem como mexer naquela almofada. E eu vi que aquela almofada rodopiava, rodopiava, rodopiava. O qual ali na hora eu clamei a Deus e vi que também naquela casa onde eu fui morar, que não era minha, eu fui morar de aluguel, aquela casa, irmãos, também tinha algo errado naquela casa. E uma outra casa, que hoje eu falo, na época se eu fosse falar, não, né, fica meio até complicado. Morei numa casa em que toda vez, às 2h30 da madrugada, eu ouvia o chuveiro ligando, rodo caindo, que a gente tem por costume deixar o rodo dentro do banheiro para se acumular alguma água, né? Que a gente não usa box por enquanto, e a gente puxava com o rodo aquela água. Eu vi o rodo mais caindo, não porque deslizou, mas caindo como que alguém chegou com maior velocidade e jogou com tudo no chão. O qual eu me aventurei um dia, né, de ver o que estava acontecendo. Levantei, fui bem devagarzinho, acendi as luzes. Quando eu chego no banheiro, tudo normal. O rodo estava quietinho ali. Eu tinha até colocado ele para ele não escorregar, fazer barulho, ele numa muretinha assim para ele não, né? Por isso que eu fiquei na dúvida. Falei, eu não deixei esse rodo no piso, eu deixei ele numa muretinha que cercava o chuveiro do vaso sanitário. Coloquei o rodo ali, onde seria o sinal ali do box, né? A gente ia colocar o box ainda, mas, irmãos, como não tinha dinheiro para comprar um box, a gente nem usava cortina, que cortina, né? Essas cortinas aí molham mais as costas da gente no frio do que, né, irmãos? Irmãos, veja bem isso que está acontecendo. Aconteceu na vida dessa irmã. Eu vou colocar um vídeo aqui, irmãos, para vocês perceberem o que eu estou dizendo, irmãos. Isso acontece, irmãos. Isso não é jogo de vamos dizer, vamos falar, não, é ilusionismo, né? Isso daí você está olhando assim, parece que a sua mente computa, muitos vão falar isso, sua mente computa um movimento daquela coisa ali, mas irmão, negativamente, irmãos, negativamente, nós temos testemunhos aí que ursinhos, bonecas, irmãos, ursinhos, bonecas pegaram vida. Vocês estão ouvindo o barulho dos meus cachorros? Tem dia que eles estão maravilhosamente quietos. Tem dias que a gente não vê ninguém, né? Onde nós moramos aqui é um bairro quieto, a rua vazia, né? Não tem ninguém. E às vezes a gente ouve, né? Aqui na vila, os cachorros latindo, mas brabo como que alguém tá passando ali na rua, mas geralmente é mais assim no finalzinho da noite, né, irmãos? Irmãos, hoje nós estamos conversando esta parte com a nossa querida Irmandade. Eu quero que vocês abordem neste vídeo, que eu vou falar coisa para vocês. Vou colocar o vídeo para vocês entenderem direito o que eu estou falando. Vamos lá? Preste bem atenção. Esta moça, ela está sentada no banco, na sala da cozinha. E tem aqueles enfeites próximo a ela, né? Enfeitando a mesinha, e ao lado um ursinho. O ursinho parece até meio rosa. Veja bem o que vai acontecer. Ela está mexendo no celular. Olha só. Ela está mexendo no celular, né? E de repente, irmão, olha só, ela de olho assim, ela vê algo diferente acontecendo com o ursinho. Olha lá. O ursinho está virando, olha lá. Ela percebeu que o ursinho deu uma inclinada para o lado dela. Presta atenção, ela foi pro celular, ela está percebendo algo devagarzinho mexendo. Tem até a sombra do ursinho na parede. Olha só. Olha lá, o ursinho virando. O ursinho está virando, olha só. Ela está ali no celular, está no WhatsApp, né? Tá passando as postagens e ela vê que o ursinho virou completamente. Que o ursinho tava de frente. Olha lá. Virou de novo. Virou de novo.
Aí ela olha, mexe, põe a mão no ursinho. Você pode pensar que tem alguém ali atrás mexendo, mas ela traz perto dela, que ela quer ter certeza do que está acontecendo. Colocou bem pertinho dela o ursinho. O ursinho deu uma inclinada. E o ursinho vai voltar. Olha só. O ursinho vai voltar. Olha lá, ela tá já. Parou de ver o celular. Ela saiu correndo. Aí uma câmera e vai captar algo na câmera, né? Veja bem. Vocês viram a sombra? Alguma coisa ali apareceu com o corpo humano, né? Está na sombra. Ele abriu a porta, estava ali dentro uma sombra. Nesse caso é mais criança. Criança às vezes vê, viu, irmão? É na hora de dormir também. Vamos prestar atenção. Vocês estão vendo bem lá no corredor algo se mexendo? Então, irmãos, veja bem. Olha só. Eu coloquei esse vídeo aí para mandar ter mais ou menos uma base, né? Porque nem tudo, irmãos, nem tudo, vamos dizer, dá para filmar, né? Tem certo tipo de coisa que você está filmando e às vezes aparece, a câmera captura e outras vezes não pega isso. Mas geralmente é bem difícil, irmão. Por quê? Porque é numa situação rápida. Comigo foi rápido. Com o irmão que estava ali, eu estava conversando com o irmão. A gente estava conversando alguma coisa sobre espíritos, né? E de repente caiu uma mão. A gente estava filmando? Não estava. Eu vou falar, muitas pessoas vão falar, poxa, mas é mentira isso daí. Isso daí é lorota. Mas só quem passa por esse momento, irmão, sabe contar o que é que acontece. Aí é onde a gente analisa bem aquela parte, né? Que às vezes nas pregações Deus fala, irmão, se o teu olho do Espírito enxergasse o que te rodeia, você clamaria a Deus 24 horas por dia. Você não sairia de joelho. Porque, irmãos, é muitos espíritos maus em que nos arrodeiam e que fazem esse tipo de coisa. Você quer saber? Às vezes, esses espíritos estão em uma casa, irmão, que às vezes as pessoas não entendem o porquê, o movimento dentro da casa. Quando você entra numa casa atribulada, uma casa que é o pai brigado com a filha brigada com o pai, discussão, irmãos, discussão, muitas coisas acontecem em uma família e às vezes as pessoas não se dão o valor, irmãos, de analisar esta parte. Quem você, irmãos, vai abrir o teu portão e autorizar a entrar dentro da sua casa? Isso mesmo. Você às vezes, irmão, irmã, aceita todo mundo, você não seleciona as pessoas, porque nós temos um olho do Espírito, irmãos. Nós sabemos quem, né, as pessoas que andam ali cheia, carregada de espírito. Às vezes é espírito de inveja, espírito de destruição, espírito de adultério. Isso mesmo, irmão. Eu falo sem ter medo, né? Espírito de adultério, irmão. Veja bem, tem um irmão que ele estava contando para mim. Eu estou contando porque o irmão contou para mim.
Não estou pegando fato em que me contaram, não. O irmão contou o que aconteceu com ele. Ele estava em casa ali e ia uma irmã na casa dele. E sempre ali na amizade, né? Sempre na amizade aquela irmã frequentava, conversava com a esposa dele, brincava. E teve uma certa vez, irmãos, em que aquela pessoa começou a ir direto na casa do irmão, frequentar a casa do irmão. Ela frequentava de vez em quando, mas ela começou a ir todo dia. E o irmão, por ela estar todo dia ali, né, convidava, vem tomar um café aqui em casa, né? Irmãos, e aquela irmã começou então a falar certos tipos de coisas, irmãos, se pronunciar. E o irmão percebeu que ali já não era mais a irmã que estava indo ali na casa dele. E sim, uma legião de espíritos, né? Espírito do adultério, espírito da sensualidade, né, irmãos? E vários espíritos. O irmão começou a pressentir aquilo. E a irmã, chegando ali, começou com várias conversas, né? Que um servo de Deus, uma pessoa de bem, não se pronuncia, né, irmãos? E aí a irmã ficou ali sempre visitando. O que o irmão fez? Clamou a Deus e começou a entrar em oração. Falou, a irmã vai vir em casa, eu não vou expulsar ela da minha casa, né? A hora que ela vem com certos papos, com certas palavras, ou eu corrijo ela, eu tenho que fazer algo, que eu estou vendo os espíritos. Diz que quando a irmã entrava dentro de casa, era mil maravilha tal, a irmã falava certo tipo de coisa, a esposa dava risada. Quando a irmã saía de casa, irmão, a briga começava, os ciúmes, até o nome separação, irmãos, que não, naquela casa nunca, né, nunca tinha o nome separação, começou a ter. Depois que essa irmã, entre aspas, né, irmão? Que às vezes a pessoa deixa uma brecha, o inimigo entra na vida dela, né? E ela acaba então indo para casa de outras pessoas, e aquela brecha, ela carregada com aqueles espíritos, ela começa a frequentar a casa de outras pessoas e começa a deixar tribulação. E tem aquela que é espírito de fofoca. Vai na sua casa, como que vai ali para visitar, tomar um café. Mas na realidade nem ora, não fala das coisas de Deus. O problema é falar da vizinha, falar de um irmão, falar do ancião, falar do cooperador, falar da palavra, criticar esse, criticar aquele. O que acontece? Acaba deixando dentro de uma casa a tribulação. E nós temos que vigiar nessa parte, irmão. E às vezes entra esses espíritos que vocês acabaram de ver no vídeo aí, irmãos. O do ursinho, você pode ver nitidamente, não tem ninguém mexendo este ursinho. Não tem ninguém. Eu tinha um vídeo aqui que eu ia colocar, não sei onde foi parar. Uma criança sentada brincando com um bonequinho e o bonequinho começa a se mexer. Eu até achava um bonequinho a pilha, né? Mas não, de pano. De pano, a criança sai correndo numa velocidade e o bonequinho ainda ficou se mexendo no chão. Irmãos, só aqueles que já viram isso, já passaram por isso, sabem o quanto é ruim, irmãos. Você está dentro de uma casa, né? E a casa acontecer isto. Eu posso dizer, eu até falo, né? Que eu morei em uma casa mal assombrada. Eu posso dizer isso. Que a casa, eu entrava dentro da casa, já a perturbação vinha. Ia dormir, não conseguia dormir, aquela tribulação, irmãos. Aquela tribulação terrível, irmãos. E era guerra espiritual. Guerra espiritual constantemente. Agora, os irmãos, às vezes, a gente fala aqui no vídeo, irmãos, não, irmão, não deixa ninguém entrar na sua casa, né? Tem pessoas atribuladas, tem mesmo pessoas atribuladas. Eu estava conversando com um cooperador esses dias e a gente estava falando o seguinte: depois que nós começamos a se dedicar a Deus, a fazer as coisas certas também, né?
também tem este outro lado, que o inimigo começa a confrontar, que ele vê que você está se santificando, né? Você está subindo um degrau, né, de santificação. O inimigo faz o quê? Ele começa a te perturbar. Tem este outro lado também. Tem aquele que as pessoas vão ali cheio de espírito. Se você abrir uma brecha, o espírito fica te perturbando, você e sua família. E tem aqueles também em que quando começa a congregar, a visitar, a buscar mais a Deus, irmãos, parece que é um confronto do espírito do bem com o do mal. Mas aí já é um confronto, não que a pessoa levou, é um confronto mesmo em espírito. Em espírito. Você vê seu espírito brigando com outro espírito, irmãos. Batalhando. Que na realidade é o anjo que está do seu lado. Que se fosse os anjos guardar, irmãos, cada um de nós que Deus envia para a terra, irmãos, a gente estaria vulnerável na mão dos espíritos maus. Agora imagine, um terço do céu, o diabo Lúcifer foi jogado na terra e um terço do céu foi jogado junto com ele. E imagine um terço ser jogado na terra. Imagine o tanto de mal que tem por aí, irmão. E essa irmã mandou este vídeo dizendo, pedindo oração. Irmãos, irmão Paulo, eu vejo coisas aqui em casa, irmão Paulo. Eu vejo coisas. Olha, às vezes eu estou aqui, parece que tem algo me acompanhando. E quando tem alguém em casa, eu estou de boa, estou aqui, né, sem medo. Mas quando sai, eu vejo vultos, vejo janelas bater. E irmãos, às vezes, deixa eu falar uma coisa para vocês. Muitos vão concordar, outros não. Às vezes também, quando a pessoa compra uma casa, irmãos, olha só. Quando a pessoa compra uma casa, seria bom, antes dela mudar para casa, ela convidar uns irmãos, né, nem que fizer um almoço, né, ali para celebrar a nova casa que Deus preparou, né, irmãos? Faz uma oração, irmãos, que você não sabe aquele terreno onde foi construída a casa, você não sabe a casa que você vai morar, se for casa usada, você não sabe quem morou ali, se morreu alguém ali, se algum espírito, ao contrário, permanece ali. Porque o espírito, ao contrário, permanece no local, viu, irmãos? Permanece. É uma coisa muito forte da gente comentar nesse vídeo, mas o espírito, quando morre alguém no pecado, quando morre alguém ali, que o inimigo, né? O inimigo das nossas almas fazia naquele corpo morada, o inimigo fica ali. Fica ali. Eu vou contar um fato que aconteceu comigo, mas bem rapidinho. Existia uma irmã em que o filho dela, ele era endemoniado, ele morreu, parece que, se não me engano, foi com quase 30 anos, 28 anos. Ele ficou endemoniado de quando era garotinho, né? Praticamente ele ficou mais ou menos 15, 16 anos ali com aquele demônio perturbando ele, falando na boca dele. É uma prova que a irmã passou, né? E a irmã, um belo dia, a irmã faleceu. A irmã faleceu, o seu esposo também faleceu, e aquele rapaz tinha falecido primeiro, né? E a irmã, assim que faleceu, que o esposo faleceu, aquela casa ficou à venda com preço bem baixo. E um preço, né, bem baixo. E era na época que eu estava querendo comprar casa, né? E eu fiquei sabendo, vieram até mim falando, olha, a casa da irmã ali estão vendendo barato. Irmão, eu até me interessei, mas quando eu lembrei que eu presenciava, às vezes, né, o filho dela endemoniado, era da minha época, eu não quis comprar, que eu falei, com certeza o inimigo fica onde ele estava ali. Não tem aquela parte que no juízo final a água dará conta aos mortos? Tudo vai dar conta, irmãos. Né? O fogo dará conta, a água dará conta, né? Tudo dará conta dos seus mortos.
Irmãos, e esta parte é uma parte bem forte, né? Mas é bom nós saber, irmãos. É pedir oração. Vai morar na casa nova? Pede oração. A casa é antiga? Pede oração, irmão. Não deixa, irmão. Não deixa, irmãos, passar o tempo você morando na casa, você vendo coisas ali, você, né? Santo Deus, o que eu vou fazer agora? No meu caso, eu fui ali, chamei um irmão, cooperador. Falei, irmão, não sei de orar lá em casa, que tô passando umas partes lá em casa, só Deus. O irmão foi lá, orou. 2 noites anteriores eu não dormi, pois eu não ter a base. Quando o irmão orou, que nós oramos ali, o irmão falou, se tiver algum espírito mal perturbando esse imóvel, que saia em nome do Senhor Jesus por 7 caminhos. Irmão, pai, parecia que tinham ali prendido algo, que a paz voltou, já dormia. Eu dormia tanto que uma vez eu perdi até o horário. Eu entrava 8 horas da manhã, fui chegar no serviço 10 horas. Levei uma bronca. Pelos dias que eu não estava dormindo. Minha casa era muito longe do meu serviço, demorava 1 hora de ônibus, pra vocês terem ideia. Mas, irmãos, este é um vídeo que nós temos que abordar aqui, que a irmã mandou e falou, Paulo, aborda no seu canal que várias pessoas vão estar no mesmo propósito que esse. O que vocês acham, irmãos? Deixe os seus relatos, né? Pra gente ver aí, irmãos, quantos, né, que passam por essa parte. E vamos ter fé em Deus, irmão. Apresentar tudo nas mãos de Deus. Só faz uma coisa, o dia que se apresentar um endemoniado próximo de você, não se ajoelhe na frente dele. Em comunhão, em pé mesmo, clame o sangue do Senhor Jesus, tá bom? Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Jesus Cristo. Se inscrevam.